Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre procrastinação e autoconhecimento. Sabe o TED Talk do Tim Urban que eu falei pra você? Se você assistiu, você viu que tinha um macaquinho lá. Esse macaquinho, ele é bem posicionado de uma forma bem didática e bem divertida para mostrar pra gente o papel do inconsciente. E aí eu queria trazer essa reflexão pra gente. Que tipo de tarefa eu estou adiando em prol da minha diversão e da minha comunidade? Há alguma razão lógica para que eu faça isso ou eu estou contando algumas mentiras para mim mesmo? Essas pequenas desculpinhas que a gente vai dando, do tipo, eu mereço, eu preciso equilibrar as coisas, ninguém vive só de obrigações. De fato, essas narrativas, elas são verdadeiras, né? Em muitos casos da nossa vida. Mas essas mesmas frases podem ser grandes aliadas para a gente esconder algo de nós mesmos. E quem pode descobrir isso? Só você. Aí é que entra o autoconhecimento nessa questão toda da ação que a gente está falando essa semana. Quem melhor para descobrir o que você quer do que você mesmo? Mas todo esse processo precisa de uma coisa muito difícil da gente se dar: sinceridade. Eu tenho um post aqui sobre isso, né? Esse aqui, em que ele fala sobre mentir para si mesmo. Então, se você ainda não viu esse post, eu recomendo que você veja para complementar todo esse pensamento do que a gente está falando hoje. E para exemplificar um pouquinho, eu vou falar de ação versus acolhimento. A energia psíquica que envolve o acolher, ele também envolve o cuidado, o prazer, o bem-estar, um monte de coisas boas, concorda? Mas se a gente for para o extremo disso, o excesso de cuidado pode virar insegurança, o excesso de bem-estar pode virar acomodação, o excesso de prazer pode virar vícios. Então, como a gente vai balancear isso para que a gente não entre nesse extremo? Através de limites. Essa energia psíquica do limite, ela também faz parte dela a disciplina, a autonomia, a técnica, a execução, a ação, né? E todas essas coisas são extremamente necessárias para que a gente dê andamento aos nossos sonhos e aos nossos projetos. Mas todas elas também, em excesso, por outro lado, levam a características como excesso de controle, rigidez, afetividade pobre e muitas vezes chega a ter agressões a você e ao outro. Como seres humanos, nós não costumamos estar sempre balanceados, né? Nós temos nossos momentos de equilíbrio, claro, mas a gente também sai de um extremo para o outro. A gente fica como um pêndulo de um sino. E a grande questão é, nesse vai e vem do pêndulo da tua vida, das tuas emoções, o que é que você está aprendendo com isso? Ou você está sendo só um pêndulo para lá e para cá, inconsciente? Então, esse aprendizado, e quanto mais você sabe sobre você mesmo, mais você consegue identificar o que você quer. E com o que você quer, você também consegue identificar quais são as suas obrigações, o que você tem que fazer além do que você quer, né? E isso tem que estar muito balanceado dentro da nossa vida. Quanto mais você se conhece, mais você consegue separar o que é urgente para você e o que você pode deixar para depois. Todos nós somos procrastinadores em algum aspecto ou em algum momento. Só que se conhecer faz toda a diferença nisso, para a gente saber o que procrastinar e não virar espectador da nossa própria vida. Existem milhões de técnicas em livros, cursos, para você deixar a preguiça de lado, para você não procrastinar mais. A matriz de Eisenhower é uma delas. A limitação de tempo para fazer tarefas, organização de prioridades e muitas outras coisas. Mas em todos esses métodos você tem que definir quais são as tarefas realmente importantes e as sem importância para você. Mas como é que você faz isso
se você não se conhece. Você tem que saber se você está procrastinando porque a tarefa é difícil de realizar e aí então você vai ter que formular novas soluções para encarar esse desafio, ou se você está adiando essa tarefa porque você tem medo de fracassar e aí você nunca vai fazer algo que de fato é importante para você, que você considera importante. E toda essa organização, tudo que você vai colocar no papel, exige autoconhecimento. Exige que você todo dia tire um momento para acessar o seu interior com sinceridade, com honestidade. Isso é autoconhecimento honesto e descomplicado no nosso dia a dia. Separar um momentinho para nós. Não para a gente fazer algo que não exija a nossa consciência, mas muito pelo contrário, para a gente acessar o que a gente realmente quer, o que a gente realmente deseja. Eu posso fazer isso durante uma meditação? Pode, se for confortável para você. Mas muita gente que não consegue meditar pode separar simplesmente um momento do dia para colocar os pensamentos em ordem, para fechar os olhos, para acessar o teu interior e tentar perceber o que é que eu realmente quero. A gente passa o dia todo se comunicando com outras pessoas, mas a grande questão é, e o tempo para você se ouvir? Mas e se eu tenho tempo para me ouvir, eu estou fazendo esse exercício e eu acho que é algo, mas eu não sei realmente se é. Aí passa por alguns outros aspectos, mas o que eu posso dizer para ti é: confie no que você acha. A gente tem muito mais processamento inconsciente durante o nosso dia do que consciente, tá? Então, dentro de cada um de nós existe muita sabedoria. Você só precisa ter um tempo para permitir esse acesso. Um abraço.